Olá para todos! Então estamos aqui depois de transcorridos aí quase 3 meses desde a gravação do primeiro podcast nas ondas do carro. Estamos chegando agora ao podcast de número 15. E nesse de hoje, então, eu que adoro namorar com significados e significantes e ficar deslizando por eles feito criança sem freio, logo já penso naquelas antigas festas de debutantes e naquela espécie de portal que havia de acesso para um outro mundo, né? Uma simbologia possível de portal, já que no mundo real o acesso ao mundo adulto se dá muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, sem nenhuma espécie de festa ou coroamento. Às vezes o adentramento no mundo adulto vem mesmo até por uma ideia de susto, né? Mas não importa, o que importa é o convite. É o convite que fica para a gente adentrar o real, né? Isso é o que de fato me parece importante. E nesse sentido, jogar com as peças e enigmas que ele nos propõe, né? Feito num jogo de bilhar, onde são 15 bolas, né? São ordenadas ali dentro daquele triângulo e dispostas para os jogadores a partir de um toque vindo pela bola do jogo, né? E através do jeito e da força aplicados ali no taco, esse jogador dá início então à partida. E daí, nesse deslocamento proveniente dessa força, desse gesto, os enigmas são propostos aos jogadores. Eu acho essa simbologia muito legal, porque quantas vezes a gente tem que encarar o fato de atravessar o que nos é proposto. E no meio desse jogo, quantas vezes a gente fica pela bola 7, pela bola 8, e tudo pode acabar a qualquer momento e recomeçar de outro jeito depois, porque sim, a vida é um ciclo, né? E nos enigmas do jogo da vida, o outro muitas vezes nos desmonta. Ele vai nos desmontar e desmontar quem nós somos ou a ideia. Principalmente vai desmontar a ideia que nós temos de quem nós somos, né? Isso é bastante complexo, assunto sozinho para um novo podcast, mas embora na maior parte das vezes isso não possa ser traduzido em linguagem, isso nos instiga, né? Quando acontece isso de outra pessoa nos desmontar, né? Desmontar com a ideia que a gente tinha das coisas até ali. E isso é uma espécie de adentramento num outro mundo, quando o real bate na porta e diz: e aí? E agora, companheiro? Né? E nesse encontro, porque esse arrebatamento sempre se dá a partir de um encontro, nesse encontro o mais engraçado é que o portador daquilo que vai te instigar, que vai te desmontar, na maior parte do tempo, das vezes, essa pessoa mal consegue convencer a si mesmo. Muitas vezes essa outra pessoa que nos coloca nessa situação, muitas vezes está respondendo ao medo de uma liberdade apavorante para ele, né? E então ele responde com algo que, enfim, te paralisa. E enfim, é exatamente nesse paralisar, após a dança das bolas sobre a mesa, que você termina por ser invocado, instigado.
Como você vai responder a isso é com cada um, mas aí vem a pergunta: como fazer o contraponto com isso que nos atinge dessa maneira? E aí eu quero encaixar isso com algo que um amigo, agora ouvinte desse podcast nas ondas do carro, diz para mim que achou interessante demais nos episódios que ele já escutou, que é a ideia de uma mulher falando sozinha sobre coisas da vida. Eu amei isso, porque de fato é isso, né? A gravação desses podcasts, elas fazem parte de um processo onde, embora eu esteja sim me endereçando a quem possa me escutar, porque eu também falo principalmente desse desejo de compartilhamento, de troca, antes eu faço mesmo um movimento de falar sozinho. E a partir do quê? A partir dos enigmas que me são propostos nesse jogo da vida, né? E onde muitas vezes eu fico pela bola 7, pela bola 8, e aí eu tenho que me virar, né? É então que contar a própria vida pode ser transformador realmente. Como ele disse, e assim também como na clínica eu visualizo isso todos os dias no meu trabalho como psicóloga, quando a gente fala, a gente tem a chance de se escutar. E se a gente se escuta, talvez a gente tenha a chance de eliminar ao menos um pouco uma parte do tanto de ruído que há na comunicação entre eu e o outro. E aí talvez descarregar e desinflacionar um pouco tudo que ocorre quando a gente fala com o outro, quer dizer, entre o que se fala e o que é escutado pelo outro. Verdadeiro enigma que dá muitos filmes. Então, que isso tudo sirva para nos instigar, né? E também, algo que está me ocorrendo agora é que nas redes sociais, se é verdade que posto, logo existo, também é verdade então que se posto, eu sou obrigada a ver, a olhar para aquilo que eu postei. Não necessariamente eu vou ver tudo, mas certamente eu vou ter acesso a algumas portas. E a partir daí, frestas, né? Eu já falei sobre esse assunto de frestas em outro podcast, não me lembro agora em qual deles, mas eu já falei. E é isso, as frestas são possibilidades que a gente tem de escavar. Não importa que a gente comece com as unhas, com pinça, a gente tem possibilidade de escavar e ir abrindo saídas, né? E isso só pode acontecer a partir desse momento em que a gente se sente instigado. Caso contrário, a gente segue naquela zona de conforto, ok, né? E ser instigado, eu tenho que admitir aqui que é uma qualidade que eu escolho todos os dias para reiniciar os ciclos que nascem e acabam, e nascem e acabam e nascem. E daí, quem sabe, feito poeta, feito poema, eu vou conseguindo abrir veredas, conseguindo abrir acessos para mais além. Aliás, Mais Além é o nome de uma música linda do Lenine. Separei aqui um trecho. Ponteiros que disparam ao contrário das horas. Hora de saber o que mudou em você. Que olha no espelho e não vê ninguém. É mais além. E é isso. A gente tem que se escutar primeiro, porque aí pode haver de fato uma chance de, como eu falei antes, limpar um pouco os ruídos e permitir um contato mais leve, talvez, com o outro, né? E então é isso, meus queridos. Eu acho que era isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje, tentando brincar com essa ideia do 15. E eu separei aqui uns poemas que eu gostaria muito de ler para vocês. Um é do Fernando Pessoa,
muito pequenininho, mas que diz algo bem essencial nesse sentido. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Não é lindo? E eu acho que é exatamente isso que acontece quando a gente se deixa instigar. E para encerrar, vou ler também um poema do Caio Meira, chamado Guerre de l'Est, e que eu acho que traz exatamente, que carrega aqui exatamente muito do que eu trouxe aqui para vocês hoje. Possuo somente o que me carrega, becos, meandros, tudo que circula e viola a trava dos sentidos. Mesmo entre meus semelhantes ou do lado de dentro dos olhos, anônimo e evadido, não me contagio onde não cabe o volume do meu risco. Copos de cerveja não me deixam rastro. Subsisto nos arredores do que digo e do que penso, na tensão de cada ferimento. Não volto atrás nas cicatrizes, nas tatuagens ou nos dentes que já se foram. Amigos à deriva me servem de salvo-conduto. Pego o abrigo da hora instável da madrugada entre os que se expõem no exterior dos muros. Aventura e composição de desatinos. Meu rosto, remoto, anuncia a ânima dos esquivos. Com o mar e a rua, com o mato e a montanha, frequento a escavação dos meus despojos. Então é isso, meus queridos. Esse foi o 15º podcast nas ondas do carro e nos vemos a semana que vem. Um beijo para todos.